Olá, amigos. É sempre uma satisfação retornar à nossa casa, mesmo de maneira virtual, para que a gente possa conversar um pouco a respeito de algumas circunstâncias, disposições doutrinárias. E como dissemos, essa satisfação se torna maior pela ausência física que estamos passando neste momento, estamos nos privando nesse momento de estarmos na nossa casa, conversando diretamente com os amigos. Mas a necessidade de isolamento nesse sentido ficou bitolando as nossas atitudes nesse sentido. Mas tudo bem, vamos em frente. Precisamos conversar um pouquinho. E antes de que a gente inicie a nossa conversa, convidaria a todos para que a gente possa sintonizar com o nosso mestre e amigo Jesus, com os benfeitores da espiritualidade que nos acompanham nas nossas tarefas, e agradecer a eles pela generosidade de participar conosco nessas nossas tarefas, nessas nossas exposições doutrinárias, que de quando em quando chegam a cada um de nós para essa responsabilidade. Por isso, querido amigo Jesus, como sempre contando com a tua generosa presença em nossos corações, intuindo-nos na incessante busca de aprimoramento e de entendimento do que nos traz a doutrina dos Espíritos. Queremos iniciar essa nossa atividade para este momento, na certeza incondicional do auxílio generoso da divindade maior, no acompanhamento em nossos corações e em nossas atitudes do querido amigo, e a assistência benevolente, como sempre, dos nossos amigos da espiritualidade. Por isso, rogamos também por todos os nossos companheiros da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e que possamos ser abençoados, cada um de nós, pelo teu infinito amor. E que assim seja. Vamos então à nossa tarefa dessa noite. E a nossa tarefa dessa noite nos pede para falar sobre o grão de mostarda, com um enfoque um pouquinho mais específico em fé. Vamos tratar um pouco então da fé. E para que nós consigamos conversar um pouquinho sobre isso, vamos até o Evangelho, no capítulo 19, lá no Evangelho, que diz assim, o capítulo 19, a fé transporta montanhas, poder da fé. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que não podemos nós outros expulsar este demônio? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis
a essa montanha. Transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Então precisamos, evidentemente, pensar um pouco nessas palavras que Jesus deixa e está aqui no nosso Evangelho. E se vamos tratar de fé, e Jesus nos disse, falando do grão de mostarda, que a nossa fé, se fosse do tamanho do grão de mostarda, já nos faria curar aquele menino, como certamente teria sido curado pelos apóstolos. Pois bem, o que ele quis dizer com quem tiver a fé do tamanho do grão de mostarda? Quis dizer simplesmente que nós precisamos acreditar em nós, acreditar naquilo que vemos e que sabemos. Porque a doutrina espírita nos traz os ensinamentos para isso e nós precisamos assimilá-los. Mas precisamos aprofundar essa nossa busca para entendermos a necessidade que temos de realmente transformarmos a nossa fé maior do que esse simples grão de mostarda. E aí teremos a capacidade, segundo o próprio Cristo nos disse, de remover as montanhas. Vamos tentar. Cabe a nós fazermos isso. E gostamos muito de utilizar esses termos. Cabe a nós fazermos isso. E aí nós vamos buscar sempre, nos ensinamentos que a doutrina nos traz, aquilo de que necessitamos para que a gente realmente consiga introduzir em nossas mentes e em nossos corações as reais postulações para que a gente chegue onde se quer chegar. Mas precisamos tratar de fé. E fé, ela pode ser, segundo o próprio Kardec nos traz na nossa doutrina espírita, pode ser humana ou divina. E o que nós poderíamos dizer como fé humana? Aquilo que conseguimos usar da parte material para a gente acreditar. Vamos tentar explicar um pouquinho isso. No campo material, Kardec define a fé como humana quando ela é usada para conseguir objetivos materiais e intelectuais. Por exemplo, a construção de uma empresa, a melhoria profissional, buscando novos horizontes de atuação. Quem não precisa e não gostaria de melhorar sempre a sua atuação profissional? Não é? Mas nós precisamos fazer com que, além dessa parte humana, trazer para nós também aquilo que é divino. E ela é divino quando nós somos orientados pela nossa crença, no caso para nós, pela doutrina espírita, por uma força superior, a buscar algo que realmente seja além desse material, seja a descoberta do lado imortal. Aí nós vamos entender o porquê que para nós espíritas não existe a morte.
A fé, sim. Nós temos que não só entender, mas temos que assimilar que é para nós, sem dúvida nenhuma, a crença na imortalidade, a nossa fé, o aumento dela. Precisamos trazer junto de nós essa religiosidade, assimilando que precisamos praticar o amor ao próximo e precisamos praticar a caridade, precisamos buscar a cada momento atitudes benéficas para que a gente tenha com certeza absoluta aquela sensação de que estamos evoluindo no sentido de buscar a tranquilidade e poder transmitir àqueles que conosco convivem essa certeza da imortalidade. Essa é a parte da fé que cabe juntarmos com a fé humana, que é mais para o lado material, vamos dizer assim, uma fé que consideramos, e aí vai uma pitadinha pessoal, consideramos a fé divina é aquela que nós queremos realmente acreditar que é a melhor para cada um de nós. Por quê? Porque ela vai nos trazer a sensibilidade de buscar uma aliança com a fé humana para que tudo entrosado nos leve à consciência da alma, a consciência de que somos realmente espíritos, que no momento estamos na carne, mas que somos espíritos imortais. Isso é fé. Isso é acreditar nas nossas possibilidades. Isso é acreditar nas nossas orientações. Isso é acreditar nos bons exemplos que precisamos dar. Tratar os nossos irmãos melhor do que tratamos a nós mesmos. Trazer a cada um a sensação de tranquilidade, para que não tenhamos que nos cobrar depois. Por que agir assim? Por que agir assado? Podemos dizer também que a fé nos ensina que não basta só crer ou ver. É também necessário compreender. E isso o Espiritismo nos traz. Precisamos compreender que são fundamentais para que ela se expanda, para que ela se estabeleça a caridade. E isso faz com que nos tornemos um bom trabalhador espírita. Porque nós aprendemos que se formos caridosos, e precisamos ser caridosos conosco também, para que as coisas andem num bom caminho. Mas aí nós podemos nos perguntar: o que queremos acreditar? No que queremos acreditar? Ou em que acreditar? Não é? Então, queremos acreditar na imortalidade, queremos acreditar que somos seres em evolução. E aí desperta em cada um de nós esse sentimento da busca dessa melhora para entender a cada um de nós o porquê estamos aqui, por que viemos, por que reencarnamos, por que constituímos uma família, por que trabalhamos num ambiente normalmente afim de espíritos que, por algum motivo
ou por vários motivos, se unem numa mesma tarefa. E nós precisamos ter conosco essa certeza de que temos que acreditar em dias melhores. Isso é fé. Porque qual seria a nossa prerrogativa de estarmos aqui por estarmos, se não fosse para entender que precisamos crer em nós mesmos, em crer no nosso irmão? Pois bem, nós fomos buscar no livro Depois da Morte, do nosso amigo Leon Denis, e me permitam lê-lo para vocês, no capítulo 44, Fé, Esperança e Consolações, ele nos diz assim: a fé é a confiança da criatura em seus destinos. É o sentimento que a eleva à infinita potestade. É a certeza de estarmos no caminho que vai ter a verdade. A certeza de estarmos no caminho que vai ter a verdade. A fé cega é como o farol cujo vermelho clarão não pode transpassar o nevoeiro. A fé esclarecida é foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. De novo, a fé cega é como o farol cujo vermelho clarão não pode transpassar o nevoeiro. E a fé esclarecida é foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada a percorrer. Então vejam bem, se brilha a estrada a percorrer com excelente foco de luz, é por onde temos que seguir. Então a fé cega só nos diz o quê? Que nós acreditamos por acreditar? Por dizermos que acreditamos? Não. Nós temos que fundamentar a nossa crença. Acreditar realmente de que essa iluminação desse foco brilhante vai nos permitir percorrer a estrada sem muitos tropeços. Ainda depois da morte, feliz quem crê, sabe, vê e caminha firme. A fé, então, é profunda, inabalável e habilita-o a superar os maiores obstáculos. Foi nesse sentido que se disse que a fé transporta montanhas. Pois, como tais, podem ser consideradas as dificuldades que os inovadores encontram no seu caminho, ou seja, as paixões, a ignorância, os preconceitos e o interesse material. É isso que precisamos afastar das nossas mentes, do nosso caminho. Essas são as montanhas que precisamos transportar. E para isso, o grão de mostarda é o nosso exemplo. É o nosso foco de luz brilhante, o foco elétrico, em suma, e nos dá a direção que precisamos seguir. Essa direção é exatamente nessa remoção das nossas paixões exacerbadas, a ignorância, os preconceitos, trazer para dentro de nós as coisas boas, o amor, a caridade, a prece, o entendimento. Com isso, nós estamos removendo essas montanhas necessárias, naquele exemplo que foi dito pelo nosso querido amigo e mestre Jesus. E assim nós podemos dizer, né? Mover a montanha da ignorância daqui para lá. Mover as montanhas das paixões desenfreadas daqui para lá. Mover para cá. Fica a critério de cada um. Ainda no depois da morte, ele nos diz assim: todos temos que acreditar nas nossas próprias forças para vencer as dificuldades, para mover as montanhas.
da diferença, da angústia, da má vontade, da rotina, das paixões inferiores. A fé traz-nos paciência, calma e o discernimento necessário para enfrentar o futuro, por mais incerto que se apresente. Esta é a fé humana de que precisa toda criatura. Então veja que nós precisamos mover as montanhas da indiferença, da angústia, daquelas paixões desenfreadas, como falamos. Fazer com que ela nos traga a paciência, calma e o discernimento necessário para enfrentar o futuro. É o que nós precisamos. Pensar que cada dia tem que ser e deve ser melhor na nossa estada nesta encarnação. Porque se nós formos analisar só numa visão reta, só num tipo de caminho reto, assim, o que eu estou pensando em acreditar? Na vida? Na morte? Na esperança? Na paciência? Temos que acreditar um pouco em tudo isto, mas acreditar de maneira racional, sabendo das dificuldades que temos, sabendo das dificuldades que teremos e sabendo a melhor maneira de agirmos na remoção dessas montanhas que impedem o nosso desenvolvimento e impedem que aumente a nossa fé. E a cada momento, nós vamos buscando aqui, ali, um exemplo, uma atitude, um sorriso, um abraço. Isso tudo faz com que juntemos essas montanhas, tiremos da nossa frente aquilo que não serve e aquilo que é bom, a gente encaminha para que as coisas se transformem e possam trazer, não vamos dizer assim um consolo, mas uma espécie de tranquilidade interior, uma paz interior, a certeza de que isso vai fazer com que a gente acredite cada vez mais na necessidade do entendimento, na necessidade do amor, na necessidade da paz, do envolvimento com o ser humano, o envolvimento com o nosso irmão. A gente já se envolve, né, nos nossos lares. É com a esposa, o esposo, filhos, pais, avós, netos. Mas será que nós nos envolvemos realmente como precisamos? Ou será que ainda tem alguma coisa que obsta esse nosso envolvimento? Precisamos analisar, para que a gente consiga, voltando, sendo repetitivo, eliminar, afastar essas montanhas, para que nós acreditemos finalmente que é no amor que se constrói tudo. Temos que acreditar no nosso irmão. E aí, se nós formos pensar simplesmente naquela, mas ele disse, creio ou não creio, acredito ou não acredito, é verdade ou não é verdade? Pois bem, isso de responsabilidade de cada um opinar. Se alguém me diz que 5 mais 5 são 10, cabe a mim acreditar ou não acreditar. Mas de que maneira acreditar?
Olha a possibilidade que eu tenho de não pensar exclusivamente naquilo matemático. 5 mais 5 são 10. Mas a dificuldade que se teve para se chegar a isso. Podemos pegar um exemplo, por exemplo, de pessoas que acreditaram. A fé era grande naquilo que se propunha a buscar e a trazer para a humanidade. Por exemplo, Newton viu a maçã. Santos Dumont se preocupou em criar algo que pudesse voar. Puxa, os pássaros voavam, porque o homem não voaria. Dá o que pensar, né? Thomas Edison, uma lâmpada, Graham Bell, um telefone. Pois bem, nós podemos nos concentrar nessa busca da nossa melhora interior, acreditando, então aí a fé, que podemos ser melhores, que seremos melhores. Por quê? Porque nós temos a sensibilidade de buscar nos exemplos de cada um dos nossos irmãos e nas nossas próprias atitudes aquelas oportunidades de melhorar mesmos. A oportunidade de estender a mão caridosamente àquele irmão, àquele amigo que necessita. Aí nós podíamos pensar neste momento, né? Sim, mas falou um pouco assim, um pouco assado e tal. Por que tudo isso, ou o que tudo isso tem a ver com fé? Tem a ver com acreditar em nós mesmos, acreditar em dias melhores, acreditarmos num mundo melhor, termos fé de que as coisas melhorarão, termos para os nossos momentos de dificuldade que as soluções chegarão. E nós temos algumas coisas que já falamos, como a crença na imortalidade, outras coisas. Nós temos uma arma poderosíssima para que isso nos auxilie nessa nossa busca, a prece. A prece nos faz acreditar nesse envolvimento que precisamos ter para que sejamos dignos do convívio com os nossos irmãos, que sejamos dignos do amor do Cristo, do amor divino. Então nos perguntamos, eu acredito, eu tenho fé, talvez não tenhamos do tamanho do nosso estado, mas quem sabe consigamos mexendo lá por dentro, buscando algumas explicações, alguns atenuantes, e entendermos que realmente podemos, desde que queiramos, atingir uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E essa fé, do tamanho de um grão de mostardas, poderá nos fazer remover todas essas montanhas que obstam o nosso progresso. Removermos essas montanhas que obstam o nosso entendimento com os nossos irmãos. Até porque vivemos dias bem, entre aspas, estressantes, né? Países discutindo problemas de possíveis atritos militares,
fascinação, que muitos acreditam, muitos não acreditam, e aí vem a fé de novo. Funciona, não funciona? Cabe a cada um de nós buscar aquilo que acha que é o melhor. Para quê? Para que a gente defina que rumo tomar. Para que a gente defina que o importante é estarmos bem conosco. É acreditarmos no nosso potencial para que nós possamos acreditar nos ensinamentos que nos foram passados. E de novo vem o crer, que é a fé desejada, para que consigamos prosseguir a nossa jornada sem termos que nos preocupar se amanhã estaremos ali ou aqui. Vamos nos preocupar em amanhã estarmos no caminho certo, no momento exato, no local específico que deveríamos estar, no momento que deveríamos estar vivendo. Então, meus amigos, a fé, nos diz ainda Leon Denis, é mãe dos nobres sentimentos e dos grandes feitos. O homem profundamente firme e convicto é imperturbável diante do perigo, do mesmo modo que nas tribulações. Superior às lisonjas, às seduções, às ameaças, ao bramir das paixões, ele ouve uma voz ressoar nas profundezas de sua consciência, instigando-o à luta, encorajando-o nos momentos perigosos. Para produzir tais resultados, a fé precisa repousar na base sólida que lhe oferecem o livre exame e a liberdade de pensamento. Em vez de dogmas e mistérios, cumpre que ela só reconheça princípios decorrentes da observação direta do estudo das leis naturais. Tal é o caráter da fé espírita. Ainda do item 44 de Depois da Morte. Vejam que as palavras de Leon Denis conseguem mexer conosco no sentido de que nós temos que buscar, 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 para que a nossa fé seja real, raciocinada, fiel aos princípios que a doutrina espírita nos traz. Para quê? Para que nós possamos dizer que tal é o caráter da fé espírita. Pois bem, meus amigos, vamos fazer um balanço do que queremos, do que pensamos, de como está a nossa fé, de como está a nossa busca para que dias melhores possam vir para todos aqueles que conosco convivem, para que a gente acredite realmente, com certeza absoluta, que somos seres imortais, que acreditamos no nosso mestre e amigo Jesus, e que Kardec foi realmente estupendo nas colocações que fez a respeito da fé, trazendo para nós um estudo de tudo isso, para que nós consigamos melhorarmos a cada dia as nossas atitudes. Vamos fazer essa reflexão juntos? Combinamos. Para qualquer hora dessa, conversarmos novamente, se assim for o desejo do nosso Pai Maior. Obrigado pela atenção de todos os senhores. E vamos agradecer ao nosso querido mestre e amigo Jesus por estar junto conosco nesses momentos de reflexão,
E esperamos que cada um possa, nesta reflexão, entender as necessidades que temos para aprender e apreender aquilo que se faz necessário para que a nossa fé aconteça de maneira sadia, racional. Assim, querido amigo Jesus, gratos uma vez mais pela generosidade da permanência em nossos corações. Gratos uma vez mais por podermos participar alguns momentos com todos na busca de uma reflexão que nos possa realmente tranquilizar que estamos nos tornando melhores. Obrigado uma vez mais e que assim seja.